Senhoras e senhores, a paz e a graça do nosso Salvador, o nosso Messias, o Filho do Eterno, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial que está no céu. Louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Rei. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm aí se inscrito nesse canal que está simplesmente iniciando. Eu não tenho nenhum tipo de habilidade, ou melhor, nenhuma consciência literalmente do que estou fazendo relacionado às redes sociais. Eu tenho uma certeza melhor do que todas essas que eu já falei, de que eu tenho uma garantia de que ontem eu era um cego e hoje eu vejo. Isso é importante, e eu gostaria neste momento de poder estar dividindo esta alegria, esta oportunidade única, momentânea aqui, que vai se espalhar, que vai se estender por longas datas e para milhares de pessoas, de lugares, enfim. Hoje a gente temos a oportunidade de estar diante aqui da evolução da tecnologia, como diz Daniel no capítulo 12, versículo 4, que nos últimos dias, esses últimos dias que são hoje, aquele profeta, ele anunciou essa profecia poderosa da parte de Deus para nossas vidas. Claro que não era para os dias dele, ele provavelmente não teve o prazer de vê-las, todas estas coisas, estas oportunidades, essa facilidade que nós temos hoje de poder pregar a palavra de Deus, de poder fazer o que você quiser, uma outra coisa, precisa ser exatamente a palavra de Deus, porque tem milhares de outras coisas também para fazer com as informações, com a internet, com a tecnologia, com o Google, enfim, com tudo isso. Mas Jesus um dia ele falou que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, eu entendo que a palavra passarás, ela significa deixarás de existir. E eu gostaria nesta oportunidade de estar mostrando para vocês a oportunidade, melhor dizendo, a importância que se tem de conhecer, de ser amigo de Deus, e os males que podem te causar na tua vida, consequentemente, por você ser um inimigo de Deus, e o que leva o homem a ser o verdadeiro inimigo de Deus. O que causa isso? Quais são as possibilidades? O que gera essa inimizade? Quais são as chaves principais, tá, que te leva a se tornar um inimigo de Deus? Eu tenho aqui as escrituras que nós acreditamos que se encontra, que nós achamos dentro desse livro chamado de Bíblia, que é uma estante de livros, que é um conjunto de livros, é uma biblioteca, chamamos a Bíblia, e no meio dessa Bíblia, dentro dessa Bíblia, contém a palavra de Deus, sim. Não é a Bíblia por completa que é a palavra de Deus, mas dentro da Bíblia contém a palavra de Deus. Então eu quero nesta oportunidade, como eu havia falado, mostrar para vocês a importância que se tem de ser amigo de Deus e os males que causa, o que leva o homem a se tornar um inimigo de Deus. Eu quero ler aqui do Salmos 26, Salmo de Davi, 26 e versículos a seguir, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui e vocês aí prestem atenção,
porque esse homem é considerado um homem amigo de Deus, Davi, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. E esse homem, ele tem uma confiança fora do comum. E eu quero te dizer que não é o adultério sexual que tira você, que leva você, afasta você de Deus a ponto de você perder a tua salvação, de você ir para o inferno, sei lá para onde. Está entendendo? Que a verdadeira prostituição, qual que é o verdadeiro adultério? Porque tem crente que fica me enganando, que quando eu não ia para o cartório, não casava, eu estava em adultério com a minha esposa. Pô, eu tenho a minha mulher e o cara me falar isso para mim, cara, porque eu não assinei o papel no cartório, eu estou em adultério com a minha mulher. Brincadeira é que eu disse. Você vê que o indivíduo não sabe nada do que ele está falando. E eu vou te mostrar qual que é o verdadeiro adultério na Bíblia. E eu vou te mostrar, contrário de Davi, que não aguentava ver uma mulher, você entendeu? Que até matava para tomar a esposa do cara, como ele fez não só na vida de Urias. Você só conhece de Urias só, né? Tem outros personagens, tem outras guerras que Davi montou esquema também para pegar a mulher do cara, entendeu? Davi era o cara, não sei, ele gostava muito, tá? Eu creio que todos os homens praticamente são assim. O que eles não têm é coragem de se falar a verdade, dizer que realmente são assim, porque é. Então Davi vai ensinar para eu e para você que o verdadeiro adultério não é o verdadeiro adultério sexual. O verdadeiro adultério que Deus condena é o adultério espiritual. Vamos lá para você entender. Começa adorando outros deuses e termina tendo amizade com o ímpio e com o mundo. Vamos lá ver? Então vamos aí. Salmo de número 26. Vamos ler o salmo aqui. Fazem-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade, tenho confiado no Senhor e não vacilarei. Versículo 2. Pode me examinar, Senhor, pode me provar, Senhor, o meu coração, pode provar os meus pensamentos, pois a tua benignidade, olha o que ele está dizendo, pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e eu tenho perante eles os meus olhos, tenho andado na tua verdade, e não me tenho assentado com homens falsos, com vacilão, nem converso com homens dissimulados, não me associo a eles, e ainda aborreço a congregação, está aqui, súcia. Essa Bíblia aqui, ela veio lá de Macedo, sabe como que é, né? Do templo de Salomão. Ela dá uma enganada aqui para te jogar por terra, para você não entender o que está falando, mas não tem, se você tiver com o Espírito de Deus, você vai entender, entendeu? Ele diz assim, olha, eu aborreço a congregação dos malfeitores, tá? E com ímpios eu não me assento e lavo as minhas mãos na inocência. Você lembra Davi dizendo, bem-aventurado o varão que não anda, no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se fica detido no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem prazer na sua lei, na lei de Deus, não na lei de Moisés. Amém? Antes ele tem prazer na lei de Deus, porque a lei de Deus não cai por terra. Está entendendo? Aquela lei que foi deixada para trás foi a lei de Moisés. E ele diz, na sua lei medita de dia e de noite, por isso é plantado como árvore junto a ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na própria certa estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pois os justos subsistirão no juízo, e os pecadores nem. A congregação do justo nunca chega. Observa uma coisa importante, que Davi está dizendo, que ele não se associa a qualquer pessoa. Você entendeu? Olha, observa para você ver os crentes de hoje. Feiticeiro só anda com feiticeiro, polícia só anda com polícia, homossexual só anda com homossexual, jogador só anda com jogador, prostituta só anda com... Mas crente é um lixo, rapaz. O bicho viciado. E agora tem um pessoal começou a me ligar, me fazer uns comentários. Você não pode falar assim, que dói, que machuca. Mas, rapaz, eu mando
eu mando você calar a boca em nome de Jesus. Porque Paulo, se fosse com ele, ele não ia te chamar de lixo. Paulo, ele chega no Elimas, naquele mágico que está querendo persuadir para que o Sérgio Paulo, procônsul, não ouve a palavra de Deus. Ele fala: escuta aqui, ó filho do diabo, até quando tu perverterás os retos caminhos do Senhor? Agora eu não posso falar nada que dói. Que coisinha linda. Irmão, olha o que Davi está dizendo: eu não me assento com homens ímpios, não me ajunto com eles e lavo minhas mãos. Essa inocência. E permanecerei ao redor do teu altar para sempre. Então, lá no Velho Testamento, Davi está tendo esta experiência com Deus, porque Davi, ele é um amigo de Deus. E o que torna o homem ser inimigo de Deus é quando você se associa a homens, a ímpio. Pode ver, eu conheço um monte de crente que não fuma, mas o cara entra dentro do carro dele, acende um cigarrão, ou na casa dele, ou vai agora no fim de ano beber e fumar na casa dele, fazer tudo que o diabo gosta, e ele fica lá dando glória ao inimigo, dizendo que é dando glória para Deus. Ou você não sabe disso, ou acha que não. Então veja bem, Davi fala nos Salmos, no Salmo de número 3, diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, dizendo que para minha alma não há salvação. Olha, Davi é amigo de Deus, não é? Então ele é colecionador de inimigos. Observe uma coisa importante, cara. Porque se você olhar, um homem cheio do Espírito Santo, pode vir um anjo falando em línguas, pode vir quem quer que seja transfigurado, enquanto você não provar que você é realmente anjo de Deus, até então você, para um espiritual, não representa absolutamente nada. Irmão. Josué capítulo 5 e versículo 13 diz: estando Josué aos pés de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que veio um homem, um anjo, que estava com uma espada na mão, uma espada nua. E ele levantou os olhos e olhou e disse: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor, respondeu o anjo. Sabe o que Josué falou? Então prova. Fala para mim então o que disse o meu Senhor para o servo dele, para ver se tu é o cara mesmo. Ele disse: olha, sabe o que ele está mandando eu te dizer, Josué? Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está agora se tornou santo. Ele falou com autoridade. Ali é Deus falando, teofanicamente falando. Irmão. E Josué conhecia a Deus, ele era amigo de Deus. O que ele fez? Prostrou o rosto em terra e adorou. Mas a Bíblia diz que não amados, não creias em qualquer espírito, mas provai se os espíritos é de Deus. Está vendo? Quem é amigo de Deus, como tem consciência das coisas de Deus, como ele tem uma consciência leve, lavada e direta à situação. E você? Quando vê esses endemoniados nas igrejas falando em língua e mentindo, o que você faz? Você se prostra e diz que é o Espírito Santo. Eu conheço muitos deles, estão falando línguas copiadas ali, invocando Satanás. Daqui a pouco está no boteco jogando sinuca, daqui a pouco está bebendo cachaça, daqui a pouco está espancando, traindo. Aqueles que ficam no palco falando de consciência e de luta, e nos bastidores traindo suas mulheres com prostitutas. Você sabe que é verdade. Não vem com conversinha aqui que não tem. Entendeu? Você vai ter que ouvir a verdade, querendo ou não. Você que está aí falando no canal que eu pego pesado, que não sei o que, não vem, cara. Eu não estou nem pegando pesado ainda. Eu tenho tanto para falar. Eu estou indo devagar com você. Falar de consciência e de luta, mas nos bastidores trai a família, o caráter, as esposas com prostituta, com travesti, com tudo que não presta. Então é o seguinte, a palavra de Deus diz
Tiago capítulo 4 e versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vocês que a amizade que você tem com o mundo é inimizade contra Deus? Mas qualquer que quiser se tornar amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Você lembra que Jesus falou que não veio trazer paz para o mundo, para o homem? Ele veio trazer guerra, espada, colocar a nora contra o sogro, você entendeu? O pai contra o filho, o irmão contra irmão, e vai haver dissensão. Você está vendo que eu sou colecionador hoje de inimigos. Quando eu cheirava cocaína, fumava pedra de crack, quando eu era maconheiro, eu fumava 10 baseado por dia, enchia o tronel, o latão de cachaça, bebia até álcool no posto de gasolina. Álcool Zulu do mercado, a gente fazia caipirinha direto. Isso aí era Danoninho. A gente estava bebendo álcool já do posto. Tinha um amigo nosso que foi para casa de recuperação, que o apelido do irmão era Total Flex. Só para você ter ideia, cara. Meu amigo, eu estou falando coisa séria. O cara todo podre, todo inchado por dentro. Então, é o seguinte: o Senhor um dia ele entrou nas nossas vidas, você entendeu? E nos resgatou das garras do inimigo. Não foi eu que deixei as drogas, não foi eu que deixei o crime, não deixei coisa nenhuma, não deixei a mentira, a prostituição, não deixei nada. O Senhor teve misericórdia e arrancou da minha vida. Pode ver você que fica fazendo campanha para lá e campanha para cá, e se chacoalha de um lado e paga o dízimo do outro, e faz um sacrifício de lá, e sobe um monte para cá, e pode ver que é uma soma, e daqui no primeiro vento de sopro de tortura você vai lá e enche a cara, cai de novo no chão, se lambuza inteiro no pecado, na maldição, na malícia, e volta todo arrebentado. Fala a verdade se não é, Abel. Porque você ainda não é amigo de Deus. Eu vou ler o texto chave desta mensagem de hoje, que se encontra aqui. Eu vou abrir até a Bíblia agora, para não ficar lendo sem abrir a Bíblia, porque senão você fala, esse cara não abre nem a Bíblia para ler. Eu vou ler um pouquinho então, tá? Mas esse vídeo está gravado. Dá uma olhada aí, se eu sei o que eu estou falando, você olha na Bíblia, porque está gravado, não tem como fugir. Eu falei de Tiago capítulo 4, você entendeu? Lembra? Tiago 4 e 4. Eu falei também do Salmo 26 de Davi, que fala contra a inimizade. Eu falei também do Salmo 1, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não fica detido no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele não tem prazer na lei de Moisés. Antes ele tem prazer na lei de Deus. A lei de Deus não tem nada a ver com a lei de Moisés. É igual à lei de Cristo. A lei de Cristo está em Gálatas 6 e 2. Todo mundo tem sua lei. Você tem uma lei também. O Espírito tem uma lei. A carne tem a lei. Você entendeu? A lei da morte. Lembra? Todo mundo tem uma lei. Gálatas 6 e 2 diz assim: ó, levai as cargas um dos outros, e só assim cumprirei a lei de Cristo. A lei de Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para Israel. A lei de Cristo foi dada para os adoradores. Amém? Ele falou lá no poço de Samaria para aquela mulher, no capítulo 4 de João. Ele diz: quem beber dessa água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para dar nunca mais tornará a ter sede, porque a água que eu tenho para dar se fará em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. Entendeu? O objetivo de Deus não é simplesmente através de Cristo saciar a tua sede e a tua fome. É isso, mas não é só isso. Ele também quer te tornar principalmente uma fonte para que os outros bebam em você. E se você é amigo do mundo, as pessoas estão bebendo a indignação. A ira de Deus permanece no ímpio. É o que você transmite para a vida das pessoas. Mentindo, pedindo dinheiro, você entendeu? Você sabe que para pregar o evangelho não precisa ficar cobrando de dinheiro de ninguém, porque tem 3 pessoas disputando a carteira do ser humano. A primeira é a prostituta, a igreja prostituta, que é você que cobra para pregar.
que é a prostituta que cobra por um momento de prazer. Amém? Você não ia falar bem, né? Segundo o crime, o tráfico, as drogas, o vício, a usurpação, os jogos, enfim, no geral. E terceiro, Satanás, com muitas mentiras, muitas metáforas, falsos enganos, falsas profecias, falsos sinais, falsos milagres e falsos prodígios. É quem mais faz hoje. Por que Satanás hoje está fazendo mais milagres e mais prodígios e mais sinais nas igrejas do que Cristo? Por quê? Porque já não existe mais amigo de Cristo. Existem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que se alguém estiver em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas não vão se passar. Mentira, não está escrito assim. Que as coisas velhas já passaram. E as coisas velhas que Paulo está falando, não é o brinco, nem a tatuagem, nem o cabelo, nem a depilação, nem o salto alto, nem aquilo que os pastores ficavam te enganando. Lembra quando você não tinha raciocínio? Quando tu era nércio? Quando tu era ébrio? Agora você está lúcido por causa da tecnologia, por causa do avanço, por causa do conhecimento de Daniel 12:4, que se multiplica a ciência a cada instante. Não tem mais como ninguém ser enganado. Só aqueles que são predestinados para ser mula do sistema do tráfico, para ser enganado até a morte. Esses tem uns que já é predestinados para perdição. Não tem como. Se você é desses, eu nem estou falando para você. Agora, se você é um predestinado para ser salvo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado não na cruz do Calvário. Diz que foi antes da fundação do mundo. Ali foi só um simbolismo para eu e para você ter a consciência desse testamento moderno, que não é mais contra sangue e nem contra carne que temos que lutar. Por isso que você não tem que ser associado à carne e a sangue, ser amigo do homem. É por isso que você confia em tudo que o governo fala, porque você é amigo do homem. Você é amigo do mundo, do ímpio. Pode ver que se o governo lançar uma campanha amanhã e dizer que todo mundo vai ter que andar nu, de cuequinha bem rosinha na rua, você compra a sua na hora. Porque você vai falar, não, tem que ser. Você tem que ser igual a Pedro, rapaz, depois de convertido, macho. Ele disse que não me importa mais a lei dos homens, agora me importa a lei de Deus. Está vendo? Pedro não está dizendo a lei de Moisés, se bem que ele queria fazer cabana para Cristo, para Moisés e para Elias, quando ele foi no monte da transfiguração. Só que Pedro agora já entendeu. E você, que dia que entende? Nunca. Entendeu, queridos? Então eu vou finalizar aqui essa situação mostrando para você que você não pode ser amigo de ímpios. E sabe por que você ainda é? Porque você nunca foi amigo de Cristo. Porque a partir do momento que você for um verídico amigo de Deus em Cristo Jesus, não é você que vai fugir do ímpio, é o ímpio que vai vazar e não vai querer nunca mais nada com você. É o contrário. Entendeu? Vamos ler então aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. Amém? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, os ímpios. Entendeu? Não vos ponhais em julgo desigual. Não se coloca, não se ajusta, não se adapta, não se agrega. Não se ponhais em julgo desigual com o ímpio, com os incrédulos. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando você, rapaz, que já disse que é crente, que tem uma consciência e é solteiro e agora vai se casar com uma mulher que bebe, que fuma, que cheira, só porque você gostou do perfil, do decote, do corpo, das curvas. Então, entendeu, Salomão, crente Salomão, Sansão? E aí, Sansão, você entendeu? Você não cansa de cair no chaveco da Dalila nunca, né? Não se põe em julgo desigual, é tipo assim,
O que é que você se diz um seguidor de Cristo e está dentro de uma suposta igreja que serve a Moisés? Se o próprio Cristo falou que não tem como você adorar dois senhores. Moisés é o Senhor do Velho Testamento. Você não sabia, não? Você não viu Paulo falando? A carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 3 e 21, que nós não somos como Moisés, porque o de Moisés é transitório, o teu é permanente, amado. Você não sabe disso, não? O ministério de Moisés é um ministério transitório, porque é o ministério da morte, o ministério da morte. O nosso ministério é o ministério eterno, perpétuo, porque é o ministério do Espírito. Você não entendeu? Então eu vou te mostrar. A Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do ministério da morte, do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do ministério, da espada, da morte, do pacto. Entendeu? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe com a luz e as trevas? Você é o quê? Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você é luz, querido. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E sabe o que Deus viu? Que a luz era boa, e ele fez mais luz. Você, luz, não pode andar com trevas, luz. Você está com raiva de mim, mas eu tenho que lhe falar, seu vacilão. Davi falou: não vacilarei. Não pode falar que eu sou vacilão, que eu fico dodói. Isso nem vou falar o que você é. É um vacilão de carteirinha, rapaz. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ou que comunhão existe com a luz e as trevas? Nenhuma. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Observa que Cristo não quer nada com o maligno. O maligno não quer nada com Cristo. A Bíblia diz que o maligno, um dia, ele teve o poder oferecido, a oportunidade pelo próprio Deus, ali no monte da tentação, nos dias da tentação, no deserto da tentação de Cristo na carne, de transportar ali, figuramente falando, no sentido figurado, o Senhor, e mostrar os reinos do mundo, e querer oferecer para o Senhor. Você entendeu? O Senhor disse: vai-te, Satanás, eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou. E você sabe quem você é? Porque só falta você falar que sabe quem é Deus. E você sabe quem você é? Amém? Olha aí, ó. Ou que união existe com a vida de um crente com os incrédulos? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora ele diz assim, olha, versículo 17, para finalizar, para você entender. Olha: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos do meio deles, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Amém, queridos? A paz. Fui.